Beleza, gravando. Vamos lá, pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos. Vamos continuar o nosso estudo. A gente parou na questão 21, material da semana 6, e a gente está falando sobre penas no direito penal. Como a gente falou anteriormente, não é um assunto, né, que para as carreiras policiais militares, sobretudo para o oficialato, que tem uma incidência tão grande, né? Entretanto, né, nós nos comprometemos aqui na parte dessas disciplinas núcleo duro para o oficialato, estudar o máximo possível, certo? Desse conteúdo para não ser surpreendido, né? A gente sabe que as bancas hoje não seguem, né, esse padrão de vou estudar, vai cair só o que mais cai, né? Não tem essa conversa, ainda mais tratando de um curso de alto nível, tá? Só para vocês terem uma noção, a Polícia Militar de Santa Catarina teve 3 mil inscritos, 2 mil e poucos inscritos. Nota de corte para homem, para ir para a segunda fase, tá? Para ter a redação. Estou falando que vai ser chamado. Mais de 70% da prova. Para mulher, 76%. Então, meus amigos, não tem essa. Mas é pouco concorrido, tal. A concorrência está cada dia mais qualificada, mais bem preparada. E o nosso intuito de começar anteriormente é justamente para superar essas dificuldades, beleza? Então, vamos lá. Aqui ele está falando sobre o regramento das penas privativas de liberdade, sobre o regime de pena privativa de liberdade. O Matheus tinha me perguntado no privado, pô, professor, tem que estudar aqui progressão do regime, regressão, aquelas regras, não, tá? O Código Penal ele não trata sobre isso. A gente estuda aqui só, a gente tem que saber quando que se aplica o regime fechado, quais são as suas características, mas a questão da progressão do regime, que está lá no 112 da Lei de Execução Penal, não precisa estudar, a não ser que a nossa lei edital cobre lei de execução penal, tá bom? Aí a gente vai contemplar esse estudo. Mas por enquanto, não. E aqui eu já deixei até marcado a letra A. É uma situação que gera bastante dúvida ali quando a gente está estudando essa disciplina, é se é possível trabalho externo no regime fechado. E é possível, senhores, tá? Em serviços e obras públicas é possível o trabalho externo. Tá bom? Vamos ver por que as outras estão erradas. Então. Ele fala que no regime semiaberto, o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e o isolamento durante o repouso noturno. Cuidado, tá? Cuidado. Ainda mais nós aqui do Distrito Federal, que tem a situação do galpão, né? Porque é o que ocorre com os criminosos que estão no semiaberto, né? Mas não é isso que o Código Penal fala, tá? O Código Penal fala o seguinte, que o semiaberto ele vai ficar sujeito ao trabalho em coluna agrícola industrial. Deixa eu pegar aqui, 30 e pouquinho. Então, regras do regime semiaberto. Ele fica sujeito ao trabalho comum durante o período diurno, em coluna agrícola, industrial, estabelecimento similar, e também a cursos profissionalizantes. Beleza? No regime aberto, é que, em tese, né, ele deveria trabalhar durante o dia, certo? Ele deveria trabalhar durante o dia e ser recolhido durante o período noturno. Mas, como a gente não tem casa de albergado, então não acontece na prática. Esse aqui eu fiquei preocupado com essa questão, sobretudo para quem já é policial militar, né, que se depara com uma realidade que não está descrita no Código Penal. Então, na sua prova não vai cair o que a gente observa, né, no mundo real, no mundo fático, mas sim aquilo que está previsto na lei. Beleza? No regime semiaberto, o condenado deve ficar fora do estabelecimento e sem vigilância. Não, isso é regra do regime aberto, né? No regime aberto, o condenado será submetido ao início de cumprimento de pena ao exame criminológico. Não, isso aqui é no regime fechado, né, pessoal? Ah, tá aqui no comentário das respostas. E no regime semiaberto é que o condenado fica sujeito a trabalho comum durante o período diurno e em colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar no restante do tempo. Então, fica ligado nisso aqui, tá, pessoal? Não confundam regras do regime aberto com as regras do regime semiaberto. Questão 22. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Tá bom? Pessoal, isso aqui está na literalidade da lei. Tá? Eu não confundo, tá, pessoal? Não confundo.
multa com prestação pecuniária, multa com fiança, tá? Multa com obrigação de reparar o dano em virtude de uma ação penal, uma ação civil ex delito, certo? Uma ação que tem como intuito a reparação dos danos civis em virtude de um ilícito penal, certo? A multa é uma pena, tá? Raríssimos crimes têm a pena de multa como uma pena autônoma, né? A maioria dos crimes tem pena privativa de liberdade ou multa, né? Lá nos crimes lá contra a relação, crimes contra a relação de consumo, né? Contra a ordem econômica, ou, certo? Você tem crimes que são apenados com, com pena privativa de liberdade e multa, beleza? Então a multa é uma pena, senhores. Ela é aplicada com uma lógica semelhante ali à pena privativa de liberdade, em questão, né, de observar as circunstâncias judiciais lá do artigo 59, certo? Só que ela, como ela tem um caráter econômico, né, ela tem essas questões. Então, dependendo da situação do réu, a multa pode ser irrelevante, né, penal, uma consequência irrelevante para o sujeito. Então, ele pode aumentar até o triplo. E também, né, pode deixar de aplicar quando a situação do econômico do réu recomenda. Tranquilo? Que é o que muitas vezes ocorre. De acordo com o Código Penal, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, entre outras, ter o agente cometido o crime no cumprimento de ordem de autoridade superior e ter o agente cometido o crime sob influência de multidão e tumulto, se não provocou. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? Certa ou errada? Pois é, essa questão induz ao erro, né, pessoal? Por conta disso aqui, né, velho? Sempre, né? Mas ela tá certinha, tá, pessoal? São circunstâncias que sempre atenuam a pena. E aí você tem, ó, praticar o crime sobre coação que podia resistir, porque se for uma coação irresistível, é excludente de culpabilidade. Ou o cumprimento de ordem de autoridade superior provocada por ato injusto, ou, né, violência ou moção provocada por ato injusto da vítima, e também sobre a influência de multidão e tumulto, se não provocou. Então, isso, velho, cuidado, tá? A gente já falou sobre isso, né, quando a gente estava revisando lá na semana 5. Uma coisa é o camarada praticar o crime em cumprimento de ordem não manifestamente ilegal. Isso aí é excludente de culpabilidade. Agora, não é esse o caso. Ele cometeu o crime, mas ele cometeu cumprindo uma ordem de uma autoridade superior. Ah, ele vai ter extinção da punibilidade? Não, a ordem não era manifestamente legal. Ele vai sofrer a condenação, vai sofrer as penas, mas pode ser atenuado. Perfeito? Comentou isso aí, né, na aula sim. Dentre as circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, inclui-se aquela em que o agente tiver cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher. São circunstâncias que sempre agravam a pena, né? Mais uma vez, sempre agravam a pena, estão previstas aqui no artigo 61, inciso F, beleza? Agravam a pena quando não os constituem ou qualificam o crime, né? Por exemplo, a gente tem lá, abre aí o artigo 129 aí. 129, inciso terceiro, se não me engano. 13º, perdão. 129. Se a lesão for praticada contra a mulher por razões do código do sexo feminino, pena de 1 a 4 anos. O parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra alguém que conviva ou tenha convivido, prevalecendo de relações domésticas de 3 meses a 3 anos. Nesse caso aqui, não é possível que o juiz, certo, eleve a pena. Por quê? Porque o fato do crime ser praticado contra a mulher, numa relação de coabitação, nesses casos aqui que eu falei, já constitui o crime, certo? Então, ou então, né, é uma qualificadora, por exemplo, né, quando pratica um homicídio por conta das condições do sexo feminino, né, simplesmente por isso. Beleza? Então, tá certo, mas toma cuidado com isso aí, tranquilo?
de não confundir, né? Ou de ser levado ao erro a admitir a possibilidade do juiz aplicar a pena, né? E a agravante. Carolina Modesto, Carolino. Quem, quem chama Carolino, né? Carolino. Beleza. Carolino Modesto. Carolino Modesto, réu primário, foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão pelo crime de roubo. Após cumprido mais de um terço da pena, foi beneficiado pelo livramento condicional. Todavia, praticou um fato definido como crime, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade, durante o período do livramento condicional. Neste caso, qual a consequência legal do crime cometido na vigência do benefício? Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês, olha, preste atenção para não confundir livramento condicional com suspensão da execução da pena. Aqui, eu estou diante de uma situação em que o indivíduo já estava cumprindo a pena, certo? Cumpriu um terço da pena, ou seja, foi condenado a 6 anos, cumpriu um terço da pena e foi beneficiado pelo livramento condicional, ou seja, foi posto em liberdade para cumprir o restante da pena. E é isso mesmo, ele cumpre o restante da pena, ainda que esteja em liberdade. Mas ele tem que atender algumas condições, né? Tem que cumprir algumas obrigações, certo? E uma delas é não praticar novos crimes. Acontece, né, que ele pratica um novo crime. Reparem que ele praticou o crime. Não teve julgamento, não teve nada. E aí, qual é a consequência, pessoal? Senhores, suspensão do benefício, certo? Enquanto tramita o processo referente ao novo delito. Então, suspende o benefício do livramento condicional. E, se a sentença transitar em julgado, certo? Revogação do livramento. Então, ele não vai ter direito novamente ao livramento, ok? E aí a pergunta, né, que se faz muitas das vezes é qual a consequência, né, desse tempo que ele ficou livre, tá bom? Se o crime, né, for cometido durante a vigência do benefício, aí é revogado o livramento, certo? E ele perde esses dias, né? Se for um crime cometido durante a vigência do benefício. Agora, se for um crime anterior, a gente vai para a regra do 84. Fala, Murilo, boa tarde. Tranquilo, pessoal? Se ligaram aí no livramento condicional? Ah, outra coisa, as penas, tá? As penas para fins de livramento, né? Se tiver concurso de crimes e tudo mais, elas são somadas. Ah, mas ele tem num processo que cumprir 6 anos, no outro mais 10 anos. Para ter direito ao livramento, vai ser somada as penas, ok? Vão ser somadas as penas. E quais são os requisitos do livramento? Ele foi condenado a uma pena superior, presta atenção, olha lá, na suspensão executada da pena, é quando a pena é inferior. Ele foi condenado a uma pena superior, né? E aí, cumpriu um terço da pena, se ele não for reincidente em crime doloso, ou se ele cumprir mais de metade da pena, se ele for reincidente em crime doloso. Ok? E aí você tem requisitos mais rigorosos para os crimes hediondos e equiparados. Beleza? E quando o crime... É possível livramento condicional em crimes praticados com violência ou grave ameaça? É possível. Só que aqui tem que constar, né, num relatório, né, a possibilidade dele voltar a delinquir, né? Tem uma constatação. É lógico, né? Não é uma bola de cristal, mas pelo menos não é um relatório que faça presumir que ele não voltará a delinquir. Perfeito? Então, o erro daqui, o erro dos outros itens, é que, por exemplo, ele fala a suspensão do benefício e a revogação do livramento, né? Quando for recebida a denúncia, não, a revogação do livramento ocorre com a sentença transitada em julgado. Não se revoga de imediato, tá? Suspende, beleza? E não é discricionário do juiz, ok? No caso de cometimento de crime, o juiz não tem
essa possibilidade de decidir se vai revogar o livramento ou não, porque é um efeito, né, vinculado aqui, previsto na norma. Mais uma sobre livramento condicional, só que agora ele quer a incorreta. O tempo em que o liberado esteve solto é considerado no cumprimento de pena quando a revogação resulta em condenação por outro crime. É isso aí, pessoal, que eu falei. Olha só, ele está solto, tá? No livramento condicional. Só que veio uma nova pena, veio uma nova condenação que torna incompatível o gozo dele do livramento condicional. Por quê? Porque somou com a pena que ele tinha a cumprir e ele não tinha cumprido o mínimo para ter direito ao livramento condicional. Compreendem isso? Então ele está lá cumprindo o livramento condicional em virtude de um roubo. Aí surge mais uma nova condenação de outro processo por tráfico de drogas. Aí quando você soma as penas, você fala, não, nesse caso ele não tem direito. Só que esse tempo que ele ficou solto, como é um crime que ocorreu anterior, não foi um crime que ele praticou durante o livramento, é contado como tempo de pena. A letra B, ele fala o seguinte: não se concede benefício para o condenado por crime comum que comete um segundo crime hediondo ou equiparado. Não é verdade, né, pessoal? O que não pode, o que é vedado, é o livramento condicional na hipótese de reincidência de crime hediondo ou equiparado, né? Mas, fora desse caso, o sujeito, e ainda mais nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, que ele cometeu um crime comum e depois um crime hediondo, é possível, sim, a concessão do benefício. Beleza? O que o crime hediondo vai evitar, pessoal? Quando ele for reincidente específico, certo? Hediondo com hediondo. Aí sim. Aí não tem livramento condicional. Beleza? Tá aqui no 83. Se o apenado não for reincidente específico nos crimes dessa natureza. As outras estão corretas, né? A gente já tinha falado sobre a possibilidade de somar as penas. E quando ele for condenado por contravenção ou pena de multa, né? Ou pena restritiva de direito, enfim. Aí a revogação do livramento é facultativa. Aqui se assemelha à questão da suspensão condicional da pena, né? Quando o sujeito é condenado, né? Pratica uma contravenção, não necessariamente ele tem a suspensão condicional da pena revogada. 27. A imperícia poderá ser considerada dolosa quando a urgente, em razão de ofício ou determinação legal, dá causa ao resultado. Senhores, imperícia é uma forma de culpa, tá bom? É uma forma de culpa, é uma ação que denota culpa, não dolo, beleza? Imperícia, negligência, imprudência, certo? São condutas humanas que indicam culpa e não dolo, não indicam voluntariedade, não indicam que o agente tinha vontade de praticar aquele crime ou consciência, certo? Do que ele consciência no sentido de dele saber que ele está praticando um crime intencionalmente, perfeito? Então, imprudência, negligência e perícia indica culpa, por isso está errado aqui que ele fala, né, que será considerada dolosa a conduta, ok? Esse é o erro da nossa questão. Então, imperícia ocorre, por exemplo, o cara é médico, pica das galáxias, né, em cirurgia estética. Aí ele vai fazer um transplante de cérebro, né? Porra, ele não tem perícia para isso, né? Mas ele está ali na situação, vai fazer. Se eventualmente ocorrer um resultado morte, ele está dentro, né, da imperícia. O agente que assume o risco de produzir determinado resultado pratica o crime com culpa consciente. Senhores, falando em assunção de risco, a gente está falando de dolo eventual, ok? Dolo eventual. Qual é a diferença? Tá? Porque é o seguinte, na culpa consciente, o agente também assume, tá? Assume que o resultado pode acontecer, ok? Ele assume que o resultado pode acontecer. Mas ele não deseja em nenhum momento, certo? Ele não deseja. Ele ignora. Ele confia nas suas habilidades. É isso aí.
Ele acredita que isso não vai acontecer. Essa é a diferença de dolo eventual para culpa consciente. Caraca, tá pesado, bicho. Eu comi aqui, deu um. Mas vamos lá. Quando o agente não puder ser punido por fato previsto como crime doloso, ele será enquadrado na conduta culposa similar. E aí, essa 29? Bora, Cadu. Você que tá fazendo piada aí, seu sem vergonha. Por que que tá errado essa questão? Bora firmar, vai. Tamo junto nessa aqui, velho. Por que tá errado essa questão aí? Um, vou melhorar a pergunta. Tá, não é certeza, né? Mas por quê? Qual é o elemento do crime culposo que nos indica que essa questão está errada? Melhor, dever de casa, tá? Para vocês aí que estão assistindo ao vivo e você que vai assistir essa aula depois. Quais são os elementos do crime culposo? Senhores, questão discursiva, prova da Polícia Civil do DF para escrivão 2013. Culpa, negligência, imperícia? Não. Tem elementos do crime culposo. Então vamos lá, vamos corrigir essa questão. O que que mata essa questão? Que é o seguinte: para ser crime culposo, pessoal, tem que ter tipicidade, né? O crime culposo, ele é de tipicidade excepcional. Não é todo crime que admite modalidade culposa, lembram disso? Tem que estar previsto em lei. E além disso, tem crimes que, por sua natureza, são incompatíveis com a natureza culposa, tá? Então, ó, quais são os requisitos? Conduta voluntária, certo? Violação de um dever de cuidado objetivo. Então, naquele caso concreto, qualquer homem médio agiria daquela forma. Tem que ter resultado naturalístico. Não existe crime culposo, certo? Sem resultado naturalístico. Tem que ter nexo causal, né? Entre a conduta voluntária. Presta atenção. A conduta ser voluntária não quer dizer que ela é dolosa, que ela é intencional. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma conduta voluntária. Por exemplo, ontem mesmo aqui. Acho que eu já. Foi ontem, né, eu machuquei minha filhinha aqui sem querer. Fui dar um beijinho nela aqui, fui apertar o queixo dela assim, eu acabei dando. Né? Foi sem querer ali. Não, esse exemplo é horrível. Pensar um melhor aqui. Quando você não está vendo, sabe? Você não tem voluntariedade, um ato reflexo. Não é ausência de dolo ali, é ausência de conduta humana voluntária. Beleza? Mas foi mais ou menos isso. Eu fui apertar a bochecha dela aqui, ela mexeu, acabou tomando um mini box no queixo ali. Mas passou. Beleza? Então, pessoal, não confunda conduta humana voluntária com conduta dolosa. O dolo, ele tem o quê? A intenção, certo? Ele tem a intenção. Ele quer ver o resultado. Dá uma olhada ali no artigo 18. A gente quer o resultado ou assumir o risco de produzir. Tranquilo? No culposo, ele não quer o resultado, mas o resultado ocorre. Né? Outro elemento que é importantíssimo para o crime culposo é esse aqui, ó, previsibilidade. Previsibilidade. A tipicidade a gente falou, tem que estar previsto na lei. Cara, quer ver um caso concreto que assim, que eu acho que a defesa vai alegar isso, né? Não sei se vai colar, mas que alguns livros da doutrina tratam, mas eles colocam alguns outros elementos. Vocês viram um caso que teve lá no Paranoá? O polícia estava no bico lá, numa obra, aí ele deu um disparo, começou a ouvir, né, que o pessoal estava tentando furtar lá os... Vocês estão ligados desse rolê aqui? Essa porra mesmo. Então é bom. Significa que vocês não estão lendo jornal, vocês estão só estudando. Beleza? Mas o caso é assim, o cara estava no bico, aí ele ouve lá um barulho, achando que alguém estava furtando alguma coisa, ele dá uns disparos pro alto. Só que, meu irmão, tudo que cai
tem que descer, né? Esse disparo foi parar a quilômetros de distância e matou uma criança. E aí estão falando, dolo eventual, culpa, que não sei o quê. Senhores, se você for avaliar culpa, né, velho? Ele assumiu o risco, cara, era muito longe, o negócio era isolado, entendeu? O dolo eventual, muito difícil, né, de configurar, né? Aí a culpa, poxa, será que tem culpa? Pô, foi negligência, tudo mais, né? Foi voluntária a conduta, violou um dever objetivo de cuidado, né? Ou seja, ele não era isso que se esperava naquela circunstância, que ele agisse daquela forma, teve resultado. Agora, será que teve previsibilidade, velho? Pessoa que atira, né, num local ermo, ela é previsível que esse tiro vai matar uma pessoa numa cidade, entende? Pois é. Então, assim, eu acredito que a defesa, né, ela vai trabalhar com essa, com essa situação para afastar, inclusive, a culpa, né? Mas, assim, só estou dando uma ideia para vocês entenderem qual a ideia da previsibilidade aqui. Uma previsibilidade objetiva, não é previsibilidade que depende da interpretação do indivíduo. Previsibilidade no caso concreto. A gente analisa objetivamente, assim, cara, é possível que isso aconteça? Né? O exemplo que a doutrina dá é um pouquinho diferente, que é um caso de um atirador inexperiente, um cara que sequer tem treinamento com arma e atira numa distância que nem um sniper acertaria, entende? E, e aí ele, né, diz a doutrina ali que afasta essa previsibilidade nesse caso concreto. Nem culposo seria, né? Beleza, pessoal? Estuda isso aqui, tá? Já caiu em prova aberta, elementos do crime culposo. A questão da imperícia, da negligência, ela, certo? Ela tá aqui, ó, na violação de um dever de cuidado objetivo. Tranquilo? Ela é um desses elementos que compõem a violação de um dever objetivo de cuidado. Mas quando eu perguntar para vocês quais são os elementos do crime culposo, não é para você responder negligência, não é só negligência, imperícia e imprudência, tá bom? Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver o causado, ao menos culposamente. É isso, né, pessoal? Isso aqui a gente fez uma questão, vocês lembram? Que a gente falou, olha só, é possível, vou repetir a pergunta, não sei se vocês estavam aqui. É possível, tá? É possível que haja um crime culposo que tenha a pena agravada por um resultado também culposo? Porque assim, ó, você tem o crime de lesão corporal seguida de morte, um crime pré-doloso, que a pena é agravada, só que eu estou falando de um dolo inicial. Você tem um dolo de lesionar, você tem a culpa no consequente, e aí a pena é agravada. Ok? Beleza. Agora eu estou falando, estou mudando o exemplo, eu estou falando de um crime culposo, e que o resultado também é agravado culposamente. Vocês podem me responder? Se existe, se é possível? Eu já falei isso numa aula aqui, não sei qual semana. O Cadu falou que tem. Ele só está tentando lembrar aqui. Pessoal, dá uma olhadinha no crime de incêndio. 250, eu acho. Professor, cai crime de perigo comum no Código Penal? Do direito na minha prova? Vai cair. Crime de perigo comum, cai. Né? Olha lá, incêndio culposo, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Ok, beleza. Olha só, você vai lá, aqui, ó, no 258. Se no crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal grave, a pena privativa de liberdade, diminui isso aqui, é aumentada da metade. Se resulta morte, aplica o dobro. Então, beleza. Tá? Então, dolo mais dolo, né? Dolo mais dolo, são essas consequências. No caso de culpa, olha só, no caso de culpa, se o fato resulta lesão corporal, a pena aumenta da metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada no homicídio culposo. Então, é possível que no incêndio culposo, eu tenha um outro resultado culposo e a minha pena seja agravada. Isso, já tinha escrito aí, né? Beleza?
Fica ligado isso aí. Vamos lá. Vamos para as questões de sábado. Direito penal ainda. Aqui a gente vai até as 56, não é isso? Que é vez de licitação que o professor trabalhou com vocês. Beleza? Salvo se utilizadas para beneficiar o réu, a analogia e a interpretação analógica não são admitidas pelo direito penal. A gente já falou sobre isso, tá? A analogia, ok. Né? Não é possível, né, a analogia para prejudicar o réu, apenas para beneficiá-los. Mas a interpretação analógica, ela pode sim, de certa forma, prejudicar o réu. Ela não é sempre para beneficiar o réu. É o que acontece no homicídio, senhores. Quando a lei fala o seguinte, um homicídio será qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Ele não está elencando todos os motivos torpes que existem. Então, pode existir um motivo torpe que vai se enquadrar nessa opção de homicídio qualificado. Ou então, quando ele fala assim, olha, emprego de veneno, explosivo, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel. Ou outro meio insidioso ou cruel. Ou que possa resultar perigo comum. Ele descreveu todos os meios insidiosos ou cruéis? Não. Então, eu posso usar uma interpretação analógica. Perfeito? Olha lá no crime de furto. O furto é subtração de coisa alheia móvel. Beleza? Equipara essa coisa móvel à energia elétrica, ó, tá? Ou qualquer outra que tenha valor econômico, senhores. Qualquer outra que tenha valor econômico. É possível, tá? O camarada responder por um gato que ele fez, né? Na água, por exemplo. Ou então, sinal de internet. O que não enquadra aqui no furto, que aí vai ter tem uma lei especial para tratar sobre isso, é sinal de rádio, né? Mas é o que? É mais uma manifestação aqui de interpretação analógica. Perfeito? Os crimes com rol exemplificativo. Dá um exemplo, Cadu, só para eu ver se você está falando a mesma coisa que eu estou imaginando aqui. Cadu vai botar um exemplo ali. Ah, tá. Beleza. Quando ele abre, né, uma possibilidade de, de exemplificar, né, outras situações. Safo. Isso aqui a gente já falou 1000 vezes, né? Matéria, mas revisão é isso, né? Professor, ó, estudei isso na primeira semana. Estou na sexta semana. Ok, vai ver de novo, né? Por quê? Porque não pode errar, pô. Então, a gente está falando de conflito aparente de normas penais. Por que que é aparente? Porque vai ter uma solução, não é um conflito real. Existe um critério que vai solucionar esse conflito no caso concreto. E aqui ele vai falar: a subsidiariedade é presidido por mera análise lógica, respeitando os elementos constitutivos dos tipos penais. Cara, o que depende de mera análise lógica é a especialidade. Tá? Você vai olhar assim, né? Você vai olhar assim e falar: não, peraí, esse tipo penal aqui é mais específico que esse. Tá bom? A subsidiariedade é a questão da norma subsidiária, né? Da questão do soldado de reserva. Eu acho que eu vou ter até um exemplo aqui, né? Para a gente verificar. Aqui, ó, perigo para a vida ou saúde de outro. Quando aparece essa expressão aqui, pessoal, se o fato não constitui crime mais grave, ou tem esse crime novo, violência psicológica, certo? Se a conduta não constitui crime mais grave. Dano qualificado. O dano praticado com emprego de substância inflamável ou explosiva se o fato não constitui crime mais grave. Porque pode ser um incêndio, velho. Pode ficar configurado no caso concreto que o dolo era de incêndio, não de dano. Entende? Importunação sexual também, né? Se o ato não constitui crime mais grave, é um crime novo, né? Que veio substituir ali a molestação, né? Era uma contravenção, era ridículo, velho. É aquela coisa, velho. Olha como é que é interessante, né? Vocês lembram a quantidade de casos que estavam saindo na imprensa por conta dessa conduta desgraçada do Jack lá, que ficava se masturbando na frente da menina, ejaculando a menina? Não era estupro, né? Não era estupro por quê?
porque não tinha violência ou grave ameaça, né? Aí caía lá na contravenção penal. Cara, era ridículo isso, né? Muito caso no ônibus. Aí os caras criminalizaram a conduta, botaram uma pena de 1 a 4 anos, ou seja, você já limita um monte de benefício penal, e agora, né? Mas colocaram isso aqui, ó, se o ato não constitui um crime mais grave. Então, poxa, se o cara está fazendo isso com outra finalidade, né? Se está dentro de uma tentativa de estupro aí. O que eu quero mostrar para vocês é que quando falar de crime subsidiário, geralmente terá essa expressão aqui, tá? Se o fato, se a conduta não constitui crime mais grave, beleza? Nos crimes de ação múltipla, o conteúdo variado, a prática pelo agente de mais de um núcleo da mesma norma penal, no mesmo contexto fático, implica em crime único. Em razão do princípio da consunção, hum, qual é o princípio que a gente tem aqui? Alternatividade, né? É o caso do tráfico de drogas, né? Você tem 18 verbos lá na conduta. Qualquer um deles que ele for praticado será considerado crime. Beleza? Vai responder pelo 33. Essa questão é boa, tá? Vamos ver. Com relação à teoria axio liberium causa, a culpabilidade, ao dolo, a culpa e os crimes preter-dolosos. Considere a seguinte situação. Maria dirigia-se até a sua residência, quando foi abordada por Pedro, que lhe encostou um revólver na região lombar e anunciou um assalto. Nesse instante, Maria pediu que a arma fosse afastada e, antes que algo fosse feito, ocorreu um disparo de raspão acidental, tendo Pedro saído correndo em sentido contrário à direção tomada pela vítima, nada levando. Maria foi submetida a um exame de corpo de delito, constatando no laudo que sofreu lesões de natureza leve. Recebeu um tiro de raspão ali. E nessa situação, Pedro praticou o crime de tentativa de roubo, qualificado pelo resultado da lesão corporal. Crime préter-doloso. E aí, pessoal? Não tinha nada a ver com o Axel Libera em causa, né? Embora eu tivesse negrito. Qual o erro aqui, pessoal? Pronto, matou, Cadu. Só qualifica o roubo se for lesão grave ou morte. Então, se for lesão leve, não qualifica o roubo. Mas, professor, ele queria. Isso aí ele podia responder pela tentativa de latrocínio. Cara, eu acho que quando a questão trouxe isso aqui, velho, certo? Maria pediu, antes que algo fosse feito, ocorreu um disparo. Pedro saindo com sentido contrário, direção tomada pela vítima. Eu acho que, nesse caso aqui, né, não dá, tá? Não dá para a gente falar no intuito, né, de matar a vítima aqui. Então, por isso que não foi pro júri, beleza? Não foi pro júri, não foi considerado latrocínio. Latrocínio não vai pro júri, né, pessoal? Tranquilo aí, pessoal? O erro aqui, né, principal é que não tem qualificador ou lesão grave nesse caso. Isso aqui é importante, tá? Essa súmula. É possível que ocorra, certo? Latrocínio, ou seja, que o camarada responda pelo roubo com resultado morte, ainda, tá? Ainda que não haja subtração dos bens. Beleza? Ainda que não haja subtração do bem. Se o dolo demonstrado ali era um dolo de praticar um roubo e ocorreu um resultado morte naquele contexto, ele não responde pelo roubo e também pelo homicídio, né? Ele responde somente pelo roubo, né? Mas deve ser observado isso aqui, que se o homicídio se consumar, né, mesmo que ele não tenha subtraído nada, está configurado o latrocínio. Beleza? Decora essa súmula 610 aí. Isso aqui, embora, tá, a gente esteja falando
de dolo, culpa, crime pré-doloso, tudo mais, isso aqui vai ter uma incidência muito grande na parte do direito penal, quando a gente falar da parte especial. De acordo com a jurisprudência do STJ, o crime de incêndio, seguido de morte da vítima, é classificado como pré-doloso ou pré-intencional, ao passo que o crime de receptação qualificada é classificado como dolo direto ou eventual. E aí, pessoal? Tá certinho, né, velho? A gente acabou de falar do incêndio, né? É possível que ele responda culposamente pela lesão corporal, certo? Pela lesão corporal. E qual é a receptação aqui que configura um dolo direto ou eventual? E é muito difícil provar, né, velho? Na verdade, né? Então, no 180, lá na receptação, tem lá adquirir, receber, transportar, né, expor à venda, produto que deve saber ser produto de crime. Poxa, como é que prova isso, né, velho? Como é que prova isso, né? Ele deve saber que o produto, só se ele falar e ficar provado que ele sabia que era produto. Tem conversa do cara falando, ó, vou meter a fita e vou trazer o carro para você. Estou falando de um flagrante, né? Numa investigação é até um pouco melhor, né? Então, nesse caso, né, ele sabia ou devia saber da origem ilícita, ele responde, né, pela receptação qualificada. Perfeito? É admissível a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, se cometidos nas condições de tempo, lugar e outros semelhantes que permitam que os primeiros crimes sejam subsequentes ou continuação do outro. Pessoal, é possível continuação delitiva entre roubo e extorsão? Isso cai pra caramba, né? Por que tá errado, Murilo? Porque tem que ser delitos da mesma espécie, né? Tem que ser delitos da mesma espécie para configurar a continuidade delitiva, tá bom? Agora a gente já está falando de concurso de crimes. A gente estudou concurso de crimes, né? Na próxima, né? Na última aula. LB, funcionário de uma joalheria, decidiu furtá-la para conseguir um dinheiro rápido. Mas, para não chamar a atenção de seus superiores, decide retirar uma peça por dia. Quando completa a primeira semana, o gerente percebe a retirada de mercadorias e assiste às gravações das câmeras. Chama a Polícia Civil e prende a LB em flagrante, com uma das suas peças na sua mochila. E aí, pessoal? Crime único, concurso formal impróprio, concurso continuado, crime continuado específico. Qual a diferença de cada um deles? Crime continuado comum, né, pessoal? Qual a diferença do crime continuado específico? O específico, senhores, é aquele que exige, tá, crimes dolosos contra vítimas diferentes, certo? Crimes dolosos contra vítimas diferentes. Aí a gente está falando do crime continuado específico, em que a pena pode ser até elevada a quantas vezes? No crime continuado específico? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, bota no chat aí. Não, 3 vezes, pessoal. Olha lá. Vocês vão sair fera, velho, dessas aulas aqui, moleque. Vocês vão sair firmando full. Ó, aqui é o crime continuado comum. De 1/6 a 2/3, tal, pega a pena mais grave. Nos crimes dolosos contra vítima diferente, cometidos com violência, grave e ameaça, pode o juiz, considerando a culpabilidade antecedentes do agente, bem como novas circunstâncias, aumentar a pena de uma só dos crimes idênticos ou mais grave até o triplo. Beleza? Até o triplo. Saf? Aqui eu trouxe uma tabelinha lá para a gente relembrar, né, o que são os crimes formais, materiais, de mera conduta e tudo mais. Beleza? Marcos foi denunciado e condenado pela prática dos delitos de peculato e falsificação de documento público. As penas foram fixadas de 2 anos e 10 dias multa para cada um dos delitos. Na sentença, considerando que, mediante uma única ação com desígnios autônomos, o réu praticou 2 crimes distintos. O juiz aumentou a reprimenda em 1/6, fixando a sentença condenatória
em 2 anos e 4 meses. Considerando a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que houve reconhecimento do concurso formal de crimes, caso em que a aplicação das penas de multa deve seguir o sistema de exasperação. E aí, pessoal, o que vocês acham? Por que está errado? Tem a questão da pena de multa, né? Multa é sempre concurso material, beleza? E tem outra coisa aqui, né, velho? Ele fala o seguinte: ele fala que ele reconheceu o concurso formal de crimes. Mas aqui não está errado, né? É o concurso formal, não tem problema. O erro mesmo é a questão da aplicação da pena de multa, né? Que não segue o sistema de exasperação, beleza? 39. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, sendo irrelevante para este fim onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Nossa, essa aqui está revisando, voltando lá atrás, né? Eu estou falando de teoria do lugar do crime. Isso aqui está errado por quê, pessoal? Murilo, eu também eu vou explicar isso aí. Mas não deixa de ser concurso formal, né, pessoal? Agora, sim, se ele falou que foi... Só voltando um pouquinho aqui na questão, né? Bem fixado pelo Murilo aí. Olha, tem um erro aqui, na real, no enunciado, que é o seguinte. Se ele fala que foi desígnios autônomos, na verdade não é um sexto que ele aumenta a pena, né? O o Código fala sobre o concurso formal mediante desígnios autônomos? Aplicam-se, entretanto, cumulativamente. O concurso formal próprio, beleza, um sexto até a metade. Mas se for por desígnios autônomos, é o concurso formal impróprio, e aí é a soma das penas. Entende? Mas a questão não falou isso, né? O erro mesmo, né? O erro mesmo foi a questão da multa. E esse modelo, tá? Esse modelo do concurso formal próprio é a exasperação, mas do impróprio não. Cadu já mandou aqui a resposta da próxima questão, tal do luta, né, pessoal? Lugar do crime, ambiguidade, tempo do crime, atividade. O que a questão traz aqui para gente? Ele fala, né, que é irrelevante onde se produziu ou deveria se produzir o resultado? Não, certo? Pode ser tanto o local da ação quanto o local do resultado. 2. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem praticou o artigo 13, né, do Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º, não é isso? Que trata da relação de causalidade. Vamos ver se vocês estão lembrando aqui. Parágrafo 1º, né? Sobre relação de causalidade. Qual é a teoria adotada aqui no artigo 13? A teoria adotada em regra para o Código Penal. Não, 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 Cadu. Presta atenção. Não confunda esse trem aí de teoria, tá? Estou falando de teoria, certo? Teoria relacionada ao nexo causal. Murilo, o item aqui que a gente falou realmente se refere à teoria da causalidade adequada. Beleza? Teoria da causalidade adequada. Mas a regra geral do Código Penal é a teoria dos equivalentes dos antecedentes causais. Beleza? Lembram disso que a gente falou? 3. É isso aí, vai vivendo e aprendendo. 3. Nos crimes previstos no Código Penal que tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça, reparado ou dano ou restituído a coisa até o oferecimento da denúncia. Senhores, cabe arrependimento posterior em crime cometido com violência ou grave ameaça? Artigo 16. Não cabe, né? Então tá aí o erro da questão.
O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo e também permite a punição por crime culposo, mesmo que previsto em lei. Está errado, né, que o erro de tipo, ou seja, o erro sobre os elementos constitutivos do tipo, ele exclui o dolo e a culpa. Né? Essa é a regra quando for excusável. Mas quando não for excusável, ele permite a punição pelo crime culposo. Ok? Ele exclui sempre o dolo. O dolo é sempre excluído nos casos de erro. Mas pode excluir também a possibilidade do crime culposo ou não. Pode subsistir quando for inexcusável. Beleza? Aqui, a 40, a gente vai falar sobre a teoria limitada da culpabilidade. Isso aqui já é uma questãozinha interessante, né? A gente vai falar sobre um pouquinho sobre discriminantes putativos, ou seja, situações relacionadas a excludentes de licitude. Vou só dar uma pausa aqui, pessoal, só para ir no banheiro aqui, 2 tempinhos, tá bom? Rapidão. Não vou nem parar a gravação, quer dizer, vou parar a gravação. Não, vou parar não. Bem rapidão, só estou apertado aqui, 2 tempos, beleza? Vamos lá, pessoal. Estou de volta aqui, foi rapidão mesmo, como falei. Ó, trouxe até um cafezinho. Alguém está servido? Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Teoria limitada da culpabilidade, teoria extremada da culpabilidade, qual que é adotada no, no nosso Código Penal, qual é a diferença delas, beleza? Então ele fala o seguinte, primeiro vamos entender tudo aqui, vamos aproveitar para revisar tudo aqui. No direito penal, conforme a teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes putativas consistem em erro de tipo. Ao passo que, de acordo com a teoria extremada da culpabilidade, elas consistem em erro de proibição. A questão está errada aqui, tá bom, pessoal? E eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos entender o que é uma discriminante putativa, pessoal. O que é uma discriminante putativa? O que é puta no direito penal? Não, não é isso que você está pensando, tá? Seu boca suja. Não é isso. Puta é imaginário, tá? Putativo é imaginário, beleza? Tá precisando de quê, Murilo?
Da puta ou do café? Que pegou, fui ver a mensagem aqui, mas eu tô precisando. Deve ser do café, né, que você falou. Eu imagino. Beleza. Então vamos lá. As discriminantes. O que que é uma discriminante? É aquilo que torna uma conduta, né, deixa de tornar uma conduta criminosa. Então, aquele caso da legítima defesa, certo? Imaginária, do estrito cumprimento do dever legal imaginário, do estado de necessidade imaginária. Beleza. Professor, ok. Nesse caso, né, nesse caso, é erro de tipo, é erro de proibição? O que que é? Eu afasto o dolo, eu afasto o potencial consciente da ilicitude. Qual teoria que eu adoto? No direito penal comum, tá? A gente adota a teoria limitada da culpabilidade. Em que? Vai depender do caso concreto. Tá? Vai depender do caso concreto. Se eu estou falando, tá? Se eu estou falando de uma situação em que o sujeito calma aí, tem alguém com áudio ligado. É a Bruna. Bruna, vou desligar aqui, tá bom? Se eu estou falando de uma situação em que o sujeito, certo, erra sobre uma circunstância fática, ok? Se ele erra sobre uma circunstância fática, eu estou falando de um erro de tipo. E qual é a consequência do erro de tipo? Aí eu afasto o dolo, sempre afasto o dolo, e aí eu vou verificar. Mas esse erro, o agente errou, né, nessa excludente de licitude, de uma maneira inevitável, qualquer pessoa que estivesse no lugar dele também erraria? Não, não. Se ele tivesse sido um pouquinho mais diligente, ele poderia não ter errado, né? Ele poderia não ter errado. E aí eu vou avaliar. Se for inevitável, se for excusável, o erro, né, da discriminante putativa vai afastar dolo e culpa, vai ser tratado como erro de tipo. Agora, pode acontecer, pessoal, certo? De eu achar que eu estou agindo amparado por uma legítima defesa, mas eu acho que aquilo está autorizado por lei. Eu não estou errando sobre o fato. Eu estou errando sobre os limites da norma. Se a norma me permite, eu acho que ela me permite ir até ali. Entende? Então, cara, professor, beleza, massa, o senhor está aqui explicando, eu já li no livro de doutrina. Então, vocês gostam de exemplo, não é isso? É, professor, a gente gosta de exemplo. Então, vamos lá. Isso é a teoria limitada da culpabilidade, tá? Que ora a discriminante putativa vai ser tratada como erro de tipo, ora vai ser tratada como erro de proibição. Na teoria extremada, como nosso amigo falou, foi o Cadu, né, que botou teoria extremada, né? Sempre erro de proibição. Beleza? Então imagine a seguinte situação, certo? Você recebe uma informação lá do P2 que tem um camarada que está com mandado de prisão em aberto, certo? E ele está dentro de casa, certo? Ele está dentro de casa. E aí, meu irmão, beleza, passa lá a fita, manda o mandado de prisão para você, manda a foto dele e tal, não sei o que. Tu vai lá, mete o pesão na porta durante o dia, né, tudo tranquilo, safo, tudo certinho, redondo, dá a cadeia nele. Vamos botar a coisa bem zicada mesmo. A mãe não deixa entrar, falando: cadê o mandato? Cadê o mandato? Pelo amor de Deus, não vai entrar. Polícia, chama advogado. Ah, você vai, foda-se, velho, desgraçado, tal, que prende todo mundo, joga gás. Aquela coisa maravilhosa que é uma ocorrência policial, né, na prática, né? Tem nada a ver com os exemplos do livro, né, pessoal? Beleza, aí tu vai lá, deu a cadeia no cara, né? Deu a cadeia. Chegou na DP, meu irmão. Tu apresenta o mandado de prisão. O cana que tá lá no balcão fala: ei, velho, esse cara não tá pedido, não, velho. Não, esse mandado tá expirado, velho. Não, não tem como não, bicho. E aí? Aí o cara, puta que pariu. Vai lá, o camarada vai ter que ser solto, né? Tudo mais. Mas você agiu em quê? Em erro, né? Errou, você agiu em erro. Você acreditou, todos os elementos que você tinha ali não levaram a crer que você podia fazer aquela conduta, certo?
Você vai... Esse erro aqui foi sobre uma circunstância o quê? Fática. Concorda comigo? Você não tinha dolo de violar o domicílio dele, de praticar um abuso de autoridade. Você não está prendendo ele porque você queria, né, por mero capricho pessoal. Não, você está entrando porque você tinha todos os elementos para acreditar que estava agindo no estrito do dever legal. Safo? E aqui, nesse caso aqui, vai excluir o dolo e a culpa, né? Porque tudo levou a crer. Ah, pode ser, né? Pode ser que não, ele podia ter sido mais diligente, né? Entrado em outro banco de dados e tudo mais. Tá ok. Se subsistisse a culpa ainda, né, não haveria punição, porque não existe violação de domicílio, não existe abuso de autoridade culposo. Tranquilo? Então, é tratado como um erro de tipo. Por quê? Porque eu errei sobre o fato do indivíduo, né, da discriminante do estrito cumprimento do dever legal. Agora, eu vou mudar um pouquinho o exemplo. Tá? Vou mudar um pouquinho o exemplo. Você recebe a mesma informação do mandado de prisão, tá? Do mandado de prisão. Só que imagine o seguinte, você é novinho, tá? Você é novinho de polícia, você não teve tantas instruções assim, né? Você só estudou para passar no concurso, né? Não lembra de um monte de coisa. E aí, te passam a fita, só que o cara tá na casa da namorada dele, né? Tá na casa da namorada dele. Vou melhorar, vou deixar um pouco mais claro. Não, o camarada tá durante a noite, tá bom? Só que ninguém te ensinou, ninguém te explicou, certo? Que você não poderia entrar numa casa para cumprir um mandado de prisão durante a noite, tá? Você não pode alegar o desconhecimento da lei. Mas nesse caso, você é novinho, né? Você novinho quer o quê? Em regra, quer o quê? Derrubar o mundo, né? Você não quer saber de lei, de porra nenhuma. Você quer prender gente, né? Em tese, né? Hoje em dia eu tenho novinho que bicho, tá na casa da doninha, né? Tá na casa da doninha. Ô, seu polícia, é a doninha. Tá na casa da rainha dele, tá na casa da minha rainha, beleza? Só que você acha que você pode ingressar no domicílio de terceiros para cumprir esse mandado durante a noite. Não tem problema. Para você, certo? Isso não é ilícito. Você não está errando quanto ao fato, né? Não teve um erro quanto ao fato, o cara não estava pedido ou algo do tipo. Não. Você está errando porque você acha que a norma te permite, né, sobre os limites da norma. Aí sim, nesse caso, você vai ser tratado como erro de proibição. Se for inexcusável, certo? Se for inexcusável, ou seja, evitável, você vai ter uma redução de pena. Se for inevitável, aí afasta sua potencial consciência de licitude. Pessoal, conseguiu compreender? De verdade, velho. Vocês que já tiveram estudado isso aqui, ou nunca estudaram, bota no chat aí, só para ter um feedback. Pô, professor, tá nil, o senhor explicou legal. Não, velho, continua sem entender essa porcaria. Por que eu tô falando isso, velho? Porque, velho, lembra que eu te mostrei o meu caderno aqui? O meu caderno de revisões, né? É uma loucura, velho. Cada um tem a sua loucura, né, velho? Eu tenho aqui a minha loucura de escrever os trem tudo. Bicho, eu errava tanta questão sobre essa porra, que eu tenho uma página aqui só sobre isso, né? Que eu escrevi, exemplo e tal. Então, assim, realmente não é. Parece um negócio fácil, né? Mas aí quando bota na questão pra gente, a gente fica, porra, bicho, será que é isso? Será que é aquilo? Tá? Então, para vocês se ligarem, né, sobre esse tema, se ele falar sobre limite da norma, limites da norma, erro de proibição, tá bom? Se ele falar essa palavra aqui, ó, um erro é sobre circunstâncias fáticas, erro de tipo. Tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos nessa. Eu acho que tem gente que não entendeu. Tem gente que falou, não. Cadê? Tem aluno aqui do professor Murilo Marques? Murilo da minha turma, ele dá aula de penal também. A gente ficava zoando nos outros cursinhos lá, que tinha aluno que era aluno dele e ficava falando. Tem que rolar, né? Uma brincadeirinha, né? Uma competição. Aí, meu brother, o moleque é sensacional, tá lá na estratégia lá. Inclusive, quem não tem curso ainda completo, né? A gente pode até ver se a gente consegue alguma coisinha lá, algum desconto. Mas hoje em dia também, né? Parcela em 17 vezes, tem curso de R$ 1,99. Cabuloso, né, velho? Bom, mudando de assunto, vamos lá para nossas questões. 41. Essa, bicho, essa questão aqui é boa pra cacete, velho.
A gente vai até qual mesmo? 56, né? Beleza. Vamos lá. Essa questão é top também. Vamos lá. Quem é que sabe o que é culpa imprópria? Culpa imprópria. Quem já ouviu falar nisso aí? Essa questão tá certa. Agora eu quero saber por quê. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Professor, nunca ouvi falar. Quem nunca ouviu falar? Professor, nunca ouvi falar. Ninguém quer falar. Ninguém se acusa. Só o Cadu que se acusou aqui. A gente explicou, velho. Não, não tem nada a ver com culpa consciente, Murilo. Lembra que a gente falou? Eu lembro bem dessa aula aqui, velho. A gente falou crimes que não admitem tentativa. Aí a gente falou crimes culposos. Lembra disso? Crime culposo não admite tentativa. Aí só que eu botei um asterisco. Falei, olha, cuidado com a culpa imprópria. Aí numa aula lá atrás eu expliquei isso aí. Vocês não devem estar lembrados. O exemplo do guarda-chuva. Foi um exemplo bem cabuloso mesmo. Isso. Senhores, a culpa imprópria é o seguinte, tá? Ocorre quando o agente, tá? Ele está agindo porque ele acredita, né, que está numa excludente de licitude, certo? Ele está numa excludente de licitude, mas, na verdade, não é, tá? É um erro, ele está agindo em erro, é um erro em cima daquilo que a gente explicou aqui de discriminante putativo. Então, né, mesmo exemplo, o camarada acha que o guarda-chuva é um fuzil. Aí ele atira. Pá! O cara não morre. Ele atirou para matar, meu brother. Ele atirou com dolo de matar o sujeito. Beleza? Só que o que ele vai alegar? Porra, eu agi em erro. Eu achei que era um guarda-chuva, que era um fuzil, era um guarda-chuva. E esse erro de tipo foi inexcusável. O que é inexcusável, pessoal? Evitável. E inexcusável é sentido, é sinônimo de evitável, de indisculpável, né? Ou seja, se ele tivesse sido um pouquinho mais diligente, mais atencioso, ele ia prestar atenção. E qual é a consequência do erro de tipo inexcusável? Ele responde pelo crime na modalidade culposa. E nesse caso aqui, a gente chama isso de culpa imprópria, tá? É quando o agente responde pelo crime culposo, né? Na hipótese da exclusão de licitude, certo? Inexcusável. Tranquilo? E aqui é possível ter tentativa. Ah, o cara não morreu. Vai responder pela tentativa de um homicídio culposo. Excepcionalmente. Sabe? Teve gente que até saiu depois dessa. Não, bicho, essa foi pesada demais, professor. Vocês firmam, desgraça. Vamos até o fim. Beleza? É por isso que a gente revisa, Murilão. Tem que, tem que revisar, cara. Senão a gente esquece mesmo, né? Porque isso aqui é o que eu tô falando. Isso aqui é a questão que separa os homens dos meninos, entendeu? Essa é a questão que te coloca nas primeiras colocações. É a questão que você não cai com tanta incidência, poucas pessoas entendem, e quando bota numa questão, você acerta. Sabe? Vamos lá. No direito penal brasileiro, o erro sobre os elementos do tipo impede a punição da gente, pois exclui a tipicidade subjetiva em todas as suas formas. O que é tipicidade subjetiva, pessoal? Ou elementos subjetivos do tipo dolo e culpa, tá? Qual o erro aqui? O erro sobre os elementos do tipo não exclui o dolo e culpa em todas as formas. Quando o erro, que a gente acabou de falar, o erro inexcusável, certo? Ele exclui somente o dolo. Tranquilo? Então tá errado a letra A. O erro determinado por terceiro faz com que este responda pelo crime. Tá certo, a B, né? Não, perdão. Ó, caraca, velho, mais uma vez, lembra uma questão que eu errei aqui a explicação de vocês por conta dessa merda desse pronome aqui, né? O erro determinado por terceiro não faz que o terceiro, não faz com que este responda pelo crime, né? Não, tá certo, velho.
Tá certo essa letra B aqui. Essa C que tá errada. Eu acho que eu marquei errado aqui o gabarito. Como é que tá no material, pessoal? Por gentileza, dá uma olhadinha no material. Tá com gabarito diferente, né? O gabarito é letra B, velho. O gabarito é letra B. Peço desculpa aí para vocês, né? Olha só. Por que que tá errado aqui? O erro sobre a pessoa leva em consideração as qualidades da vítima virtual, pessoal. Daquela pessoa que não foi vítima para fim de aplicação de pena. Entende? Então, vamos supor, o camarada quer matar um desafeto. Aí ele vai, sabe que o cara senta na parada de ônibus tal horário. Vai lá e dá uma facada nele, pelas costas, certo? Mata o cara. Na hora que ele vê, o camarada não era o cara que ele queria matar. Aquele erro acidental. Ele mata quem? O pai dele. Puta merda. Lembra que no homicídio você tem uma causa de aumento de pena? No homicídio praticado contra ascendente? Ascendente, descendente. Olha lá. Aqui, ó. Aumenta em 2/3 se o autor é ascendente. Tá aqui. Ah, não, isso aqui tá, mas tem aqui também, quer ver? Isso aqui ele estava só no feminicídio. É, não, tá aqui, é isso mesmo, perdão, tá aqui, ó. Parágrafo segundo B, ó. Em 2/3 se o autor é ascendente, descendente, beleza. Tá. O que que eu quero perguntar para vocês, trabalhar com vocês? Nesse caso aqui, ele vai responder pelo homicídio com esse caso de aumento de pena? Ele vai responder pelo homicídio, ponto. Erro sobre a pessoa, erro em execução, erro sobre o objeto. Ele não afasta a possibilidade do sujeito responder pelo crime. Mas a pergunta é, ele responde com essa causa de aumento de pena? Não, não, né? Por quê? Porque no erro contra a pessoa, ele responde nas características da vítima virtual, daquele que não foi vítima, entendeu? Então tá errado aqui a letra C, peço desculpas aí, eu marquei o gabarito errado aqui. E a letra B que está correta, é isso mesmo. O terceiro faz com que este, né, o terceiro que fez o sujeito errar, que responda, tá bom? Letra D, o erro exclui de proibição exclui o dolo? Não, erro de proibição exclui o potencial consciência da ilicitude. Ah, tá, olha só. Eu marquei errado, mas na explicação eu botei certo aqui, ó, pessoal. Eu até lembro quando eu estava montando o material de vocês dessa situação e eu esqueci de trocar no slide, beleza? Por último, o erro sobre. Senhores, erro sobre a ilicitude do fato é a mesma coisa que erro de proibição, tá? Agora, se ele for evitável, não vai isentar de pena, né, pessoal? Se for evitável, ele diminui a pena. Safo? Rapaz, a gente já fez bastante questão de erro, né, cara? Eu acho que vocês estão ficando ferroados aí nesse tema aí, né, velho? Nos próximos materiais eu vou ter que botar um pouquinho menos de questão de erro para explorar outros assuntos, tá bom? Mas é que estamos aí na sexta semana, né? Essa porra mesmo. A legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude da conduta. Mas não é aplicável caso o agente tenha tido possibilidade de fugir da agressão injusta e tenha optado livremente pelo seu enfrentamento. E aí, pessoal? Se no caso concreto o juiz avalia e fala: olha só, você não precisava reagir, cara, você podia ter fugido. Não configurou legítima defesa. Verdadeiro ou falso? Entendeu o que ele está falando aqui? É o que a gente chama, pessoal, do cômodos dissensus, né? Na legítima defesa, o agredido não tem, certo, a questão da procura do caminho mais cômodo ou do menos lesivo, né? É um direito dele exercer a legítima defesa, certo? Esse é o erro. No estado de necessidade tem, tá, pessoal? No estado de necessidade tem essa hipótese. Se ele pode, né? Porque é o quê? Um perigo que não podia, um perigo inevitável que não podia evitar, né? Se ele pode evitar, não configura o estado de necessidade. Tranquilo?
Então, legítima defesa não tem isso aqui, ó, cômodos de senso, não tem a procura pelo caminho mais cômodo. Na legítima defesa, há ação em razão de um perigo e não de uma agressão. Não, pessoal, aqui é o contrário, né? Na legítima defesa, é uma ação em razão de uma agressão, ao contrário do estado de necessidade, né, que ocorre em virtude de um perigo. Vamos lá nessa aqui. Essa questão aqui parece ser boa. Na madrugada de sábado, Jorge, cabo da Polícia Militar, retornava para casa em um bairro bastante violento da capital. Policial experiente, que já havia sido ameaçado por algumas lideranças de tráfico na região, ciente das constantes disputas entre grupos rivais que ocorriam na comunidade, Jorge era cuidadoso e sempre caminhava pelo bairro em trajes civis. A cerca de 5 metros da esquina de sua casa, Jorge assustou-se com dois ônibus que dobravam a esquina correndo, e aos quais os velhos apontaram-lhe armas que portavam. Então, o camarada teve a arma apontada contra ele, beleza? Jorge não titubeou e agiu conforme seus treinamentos. Sacou o revólver com extrema rapidez e habilidade, com disparo certeza. Cara, George MacGyver matou dois caras que estavam apontando a arma para ele, beleza? Chamou o serviço médico, só que quando chegou lá, constatou que os dois eram policiais civis que estavam numa operação de tráfico. Olha a merda. Pessoal, e aí? Nessa questão, o que vocês acham? Legítima defesa? Aqui a gente pode ficar na dúvida, né, sobre a legítima defesa. Ó, vamos ver a letra B. Jorge deve ser imputado à prática de dois homicídios? Não. Ele não tinha dolo, ele achou que estava agindo em legítima defesa, não vai ser a letra B. Jorge deve ser imputado à prática de dois homicídios, sem possibilidade de qualificação, uma vez que ele desconhecia essa circunstância? Também não, né? Jorge deve ser imputado à prática de dois crimes culposos, né? Não, senhores, ele tinha o dolo de matar, velho. Não tem culpa aqui, não. Beleza? Aí vamos para a letra E. Jorge não deve ser imputado à prática uma vez que agiu sobre o pálio da legítima defesa, enquanto excludente de licitude, estando sua ação especialmente justificada pela circunstância em que viu envolvido. Por que não é legítima defesa putativa, pessoal? Estou falando para vocês que não é a E, a letra A. Mas por que não é a E? Vocês estão aí, velho? Vocês me abandonaram. Pessoal, porque a agressão não foi injusta, tá? Porque a agressão não foi injusta, perfeito? Por isso que não foi legítima defesa. Por isso que é a letra A, inexigibilidade de conduta diversa, beleza? Então, cuidado com isso aí. Questão massa. Essa questão eu selecionei com muito carinho aí para vocês, tá bom? Então, cuidado. Para ter legítima defesa, a agressão tem que ser injusta. No caso aqui, a agressão era justa, era uma abordagem. Os agentes estavam agindo no estrito cumprimento do dever legal. Existe legítima defesa contra uma excludente de ilicitude legítima? Não, não existe. Ok? Por isso que é a letra A a questão e não a letra E. Tá acabando, pessoal. Vamos lá. Direito constitucional. Rapaz, esse aqui eu peguei de sacanagem, né, velho? Esse aqui era pra quebrar a cabeça do peão. Hemátulos é o mesmo que apátrida? Alguém já ouviu falar nisso aqui? Esse aí foi sacanagem, não foi, Cadu? Só para ver, testar o material de vocês, ver se tem esse trem. Rapaz, pior que é, tá? Pior que tem. É a mesma coisa, beleza? É... Heim é lar em alemão, tá? Então, sem lar, a ideia aqui é uma pátria, é o mesmo termo que é utilizado, tá bom? Vai que essa porra cai em direitos humanos também, né? Sei lá. E o sanguíneos é o critério para fixar nacionalidade primária? Pessoal, não, né? Parece não. É mesmo. E o sanguíneos não, é nacionalidade secundária, né, pessoal? Quem fixa a nacionalidade primária é o ius solis, beleza? Aqui no Brasil a gente admite os dois. É possível o camarada ser considerado brasileiro, né, ainda que não tenha nascido no solo
né, no território nacional. Então, a gente adota os dois critérios. Vamos lá. Antônio, pessoa hipossuficiente, morador de uma área carente, procurou a defensoria e solicitou que fosse ajuizada uma ação para obrigar o poder público a fornecer um medicamento indispensável à sua sobrevivência. Essa ação, ela busca tutelar um direito coletivo, individual, garantia. O que vocês acham? Parece fácil a questão, né? Mas, pô, dá para o cara ficar na dúvida, né, pessoal? A gente está diante aqui de um direito social, né? É o direito à saúde, beleza? Garantia, não confundam, tá, pessoal? A garantia, na verdade, é um meio de assegurar um direito, certo? É uma proteção do indivíduo ao Estado, uma possibilidade dele se proteger do Estado e, né, ter o direito de pedir tutela ao Estado, ok? O direito não, o direito tem essa característica de que ou, certo, pode ser um direito negativo, ou seja, um direito que o Estado não vai poder interferir na esfera do indivíduo, né, cada vez mais restrita essas hipóteses, né? Ou é um direito que o Estado tem que o indivíduo tem o direito de exigir que o Estado preste para ele, né? É o caso dos direitos sociais, né? Segundo a Constituição Federal, é vedada a cassação dos direitos políticos. Está certo isso aqui? É vedado, né? Mas admite a perda ou suspensão. No caso dele ser declarado incompatível com o decoro parlamentar, tem essa possibilidade de perda ou suspensão? Não, né, pessoal? Está lá no artigo 15, pessoal. O que pode acontecer se ele for... é, não confunda, tá? Não confunda perda ou suspensão de direito político com perda do mandato. O decoro parlamentar, a falta de decoro parlamentar pode ocasionar a perda do mandato, mas não dos direitos políticos, tá ok? Então, isso aqui é a doutrina mais, né, mais tranquila para vocês irem para a prova, é isso aqui, tá? Perda, cancelamento de naturalização, recusa em cumprir a obrigação a todos os impostos e perda da nacionalidade. E suspensão, incapacidade civil, condenação criminal e improbidade administrativa, ok? Mas decoro parlamentar é hipótese, né? Não, 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 Cadu. Não, o erro não é esse, tá? Presta atenção, pessoal. O erro não em relação ao que o decoro parlamentar não é perda ou não. O decoro parlamentar não é hipótese nem de perda nem de suspensão de direito político. É de perda de mandato. Estão entendendo o que eu estou falando? Não confunda uma coisa com a outra. Ah, ele perdeu o mandato. Perdeu, mas ele pode votar na outra eleição, por exemplo. Certo? Perder o direito político é que ele não pode votar e nem ser votado. Véio. Sabe? Os direitos fundamentais são também oponíveis às relações privadas em razão da sua eficácia vertical. Na verdade, a sua eficácia horizontal. Já ouviram falar nisso? É o seguinte, pessoal. E como talvez, né, talvez tenha direito civil, né, na sua prova, né, a gente já dá uma introduzida em algumas coisas aqui de plano constitucional, é que mesmo nas relações privadas, certo? Mesmo nas relações privadas, é, é possível você, certo? Alegar a proteção de direitos fundamentais, beleza? Então, por exemplo, né, vamos supor que uma convenção de condomínio, né, uma convenção de condomínio, aprovada por unanimidade, ela fala assim, olha, só quem pode exercer cargos no Conselho Fiscal e Deliberativo e o cargo de síndico são mulheres. Vou entrar numa polêmica aqui, né, pessoal? Já tá lá no WhatsApp, no Instagram, tá rolando um quebra-pau lá. Eu fiz um comentáriozinho de leve só. O pessoal já tá, não, pá, pum, pé, pau, bomba, confusão. Mas veja bem, eu quero ensinar para vocês o que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tá? Pode cair nos direitos humanos, pode cair no direito constitucional, pode cair também no direito civil. Beleza? Então, pode uma convenção de condomínio fazer isso? Não pode, né? Por quê? Porque a gente está falando, né, de uma violação de direito fundamental, né, de uma discriminação
sem motivo algum, certo? Pode num contrato, né? O cara, num contrato, né, de compra e venda, o camarada fazer uma exigência que viole a intimidade do sujeito, fala, não, eu só vendo isso aqui se você permitir que, sei lá, eu instale, só alugo essa casa aqui para você de praia se você permitir que eu deixe as câmeras filmando internamente tudo que está acontecendo, entende? Não pode, porque é uma violação da intimidade, que é um direito fundamental. Estão entendendo o que eu estou falando? O nome disso, desse efeito, certo? Nas relações privadas, é eficácia horizontal. Tranquilo? Já tinha ouvido falar nisso aí? Alguém já tinha ouvido falar nisso aí? Primeira vez? Já, já, já. Não, não, não. Sim, sim, sim. Mas, então, beleza. Vamos aprender uma coisa nova aí que pode estar na prova de vocês, tanto em direitos humanos, tanto em direito constitucional, quanto em direito civil, né? Se essa matéria realmente estiver prevista no edital, eu acho que vai estar, não tenho certeza, mas primeiro vamos ser cabuloso aqui nessas disciplinas que a gente está estudando, para a gente se preocupar com essas depois. Questões de administrativo, questões de atos, tá, pessoal? Vou passar um pouco mais rápido aqui, que vocês já tiveram bastante aula de ato, bastante questões de atos, beleza? A edição de atos administrativos é exclusiva dos órgãos do Poder Executivo? Não, né, pessoal? É possível, tá, que o Poder Judiciário e Legislativo, na sua função atípica, né, realizem concurso público, promovam licitações, tudo isso são atos administrativos, né, ou processos administrativos, que são vários atos concatenados para realizar um fim, e pode ser exercido em qualquer outro poder. Então, errado esse 51. O ato composto é aquele que resulta de manifestação de dois ou mais órgãos, singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para a formação do único ato. Isso aqui é aquele mnemônico, né? Sem vergonha. Se tiver dois ou mais órgãos, é um ato complexo, né? Por quê? Não tem aquela besteira, sexo complexo, né? Tem que ter dois órgãos? Então, se tem dois órgãos praticando um único ato, a gente está diante de um ato complexo. Agora, se eu tenho dois, mas professor, no ato composto eu também tenho dois órgãos, né? Só que aqui é acessório, né? O outro ato é acessório. Sabe desse biso, não? No ato composto, o outro ato é um ato principal e um ato acessório, beleza? Se for um ato, uma vontade de um único órgão, é um ato simples, né? Beleza? Ó, enquanto no ato complexo as manifestações de dois ou mais órgãos se fundem para formar um único ato, no ato composto se pratica um ato principal que depende do outro ato. Então você tem dois órgãos, né? Mas você tem dois atos também, beleza? Para a produção de plenos efeitos. Essa questão é boa. Marilda é servidora pública federal e tem uma gratificação na sua remuneração desde 1º de dezembro de 94. Em 3 de dezembro de 2003, ou seja, passado aí o quê? 9 anos, né? Iniciou um processo administrativo visando impugnar um ato concessivo dessa gratificação. Em 3 de fevereiro de 2004, foi editado um ato administrativo determinando a cassação do referido benefício, com eficácia ex tunc, eficácia retroativa, né? Do total da gratificação recebida. A partir dessa situação hipotética, da anulação dos atos administrativos, da prescrição, e com base nos princípios dele aplicáveis, julgue o item que se segue com base na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores. Marilda terá respaldo da atual jurisprudência do STJ se pretender impugnar o ato administrativo que determinou a restituição do que recebeu de boa-fé por força da interpretação equivocada da administração no ato concessivo do referido benefício. Vocês entenderam a situação aqui? Ela tinha uma gratificação, continua recebendo essa gratificação por 9 anos, certo? Por 9 anos. E aí, instaurou um processo administrativo para cassar essa gratificação. Ok. E aí, na cassação, né, deram eficácia ex tunc. O leão pegou a Maria. Ou seja, tem que retroagir, o ato era nulo desde a sua origem. Então, tudo que ela recebeu de gratificação não estava amparado na legalidade.
A pergunta que se faz, beleza, a partir desse momento, ela vai receber a gratificação? Não vai. Ponto. Isso é tranquilo, né? Verificou-se a legalidade do benefício, tudo bem. Agora, a pergunta que eu faço, ela vai ter que restituir os valores? Se sim, por quê? Se não, por que não? Não vai ter, pessoal, tá? Porque ela recebeu de boa fé, tá? Ela recebeu de boa fé. Então, se ela recebeu de boa fé por um erro da administração, ela não tem que devolver, tá? A palavra-chave aqui é isso aqui, tá? Se a administração interpretou a lei de maneira errada ou aplicou de uma maneira equivocada, não é ela que vai ter que restituir. Agora sim, a autoridade que determinou o pagamento, certo? Que manteve ela recebendo a gratificação por todo esse período, aí pode sim tomar uma tomada de contas, beleza? Mas não ela, tranquilo? Porque assim, por que essa questão, né, tem alguma complexidade? Porque quando a gente fala que o ato é nulo, né, qual o efeito da anulação? O efeito ex tunc. Então, retroage lá desde a origem o ato é nulo. Então, realmente, fica nessa situação. Agora, é diferente, né, se a Marilda, né, sabendo disso, em conluio com o pessoal do setor de pagamento, certo? Aí não, se ela não tem boa fé, aí ela tem que restituir. Aqui o mesmo caso, ele vai falar o seguinte: o ato administrativo que determinou a cassação do benefício não pode ter sido emitido devido à decadência de 5 anos, pois houve boa-fé e efeitos favoráveis a Marilda. Aqui está errado, pessoal. Olha só. Realmente, né, a lei do processo administrativo ela fala o seguinte: se eu estou falando de um ato administrativo que, certo, importa em benefício, em efeitos favoráveis aos seus destinatários, a administração tem 5 anos, certo, para anulá-los, beleza? Só que ela fala o seguinte também: os atos de efeitos patrimoniais contínuos, que era o caso dela, né, essa decadência vai se contar a partir do primeiro pagamento, beleza? Ocorre que ela começou a receber o pagamento em 1º de dezembro de 94. Essa questão aqui, qual é o grande lance? É que a lei do processo administrativo não tinha sido editada ainda, velho. A lei começou a vigorar apenas em 99, certo? Então, o marco inicial é a publicação da lei. Você não tinha nada regulamentando essa situação. Então, de primeiro, ela pode ficar sem receber, quer dizer, a, a administração pode cassar o ato benéfico, certo? A partir do momento que a lei foi aplicada, não desde lá do princípio. Tranquilo? Essa foi muito forte, essa aqui, velho, foi pesado. Mas, assim, o que eu queria demonstrar para vocês era essa questão da decadência dos 5 anos, tá? Importante. Vocês darem uma olhada na lei de processo administrativo disciplinar. Essa lei cai bastante. É a base de todos os processos administrativos da PMDF, inclusive, tá bom? É uma norma subsidiária. Então, esse era o intuito aqui. São exemplos de atos complexos o processo de outorga de serviço de radiodifusão, o decreto assinado pelo chefe do executivo, referendado pelo ministro de Estado, a aposentadoria pelo regime próprio, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores. São, tá, pessoal? Aqui, ó, repara bem, a gente tem sempre dois órgãos, né? Outorga de serviço de radiodifusão, vai ter, eu quero o quê? Uma autorização para explorar uma rádio, entende? Eu vou depender da autorização da Anatel e também, né, do Ministério das Comunicações, certo? Um decreto, né, que o chefe do Poder Executivo depende, né, do ministro do Estado para referendar. A aposentadoria é um ato complexo por excelência, tá, pessoal? A aposentadoria do servidor, porque vai acontecer com vocês, beleza? Você vai para a reserva remunerada. Mas, tá, para ter legalidade esse seu pedido, né, de ir para a reserva, além da PM ter a analisar, depende de outro órgão, no caso nosso, do TCU, né, porque nosso pagamento vem pela União.
Então, os tribunais de contas, eles têm essa atribuição de analisar a legalidade das aposentadorias dos militares, né, no nosso caso, militares do DF, e dos servidores públicos, no modo geral, também. Beleza? E essa aqui, pessoal, por último, acabando, 3 da tarde. Que maravilha, hein, pessoal? A gente começou 8 da manhã, estamos aqui, mas tivemos um intervalo, né? Mas relaxa, semana que vem a gente vai voltar à normalidade, porque a gente teve uma aula pendente ali, porque começou mais tarde, tá bom? Então vamos lá. Um comando ou um posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício da função administrativa, manifestando sua vontade, não pode ser considerado ato administrativo? E aí, certo ou errado? Errado? Quem é que trabalha no trânsito aí? Meu amigo, camarada que tá balizando o trânsito lá com apito, ó, pá, por gestos, sinais sonoros, tudo aquilo lá é ato administrativo, pessoal, tá bom? Então, essa exteriorização do ato, por meio de gestos, sinais luminosos, apito, ok? Ela configura, sim, um ato administrativo, né? Ainda que não tenha sido formalizado por escrito, certo? Então, a forma do ato não é somente por escrito, beleza? E aí, meu brother, meus amigos, minhas amigas, quem está acompanhando a gente aqui, tá? Muito obrigado por mais um sábado aí enriquecedor. É muito bacana vendo vocês participarem. Fico realmente lisonjeado. Significa que eu estou aqui com uma galera que está comprometida, está obstinada. Que a gente mantém esse padrão aí, certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pessoal, material complementar, dúvida de aula. Pô, professor, estou com dificuldade aqui em revisar determinada matéria. Pô, eu não sou do individualizado. Tá, não tem problema, não tem individualizado, eles sabem que a gente tem um momento, né, específico, a gente se reúne, eles têm os simulados deles para fazer, né, eu analiso lá como é que eles estão é um serviço, né, diferenciado e individualizado mesmo, né? Então, assim, não é uma plataforma, tá bom? Uma plataforma, cara, tecnológicas, cara, são sensacionais. Mas, assim, rapaz, eu não sei, eu posso estar até errado, né? Mas eu acho que não pega, né, algumas particularidades, né? Uma coisa é você analisar lá um bando de estatística fria, outra coisa é eu trocar ideia com você, entendeu? Eu te perguntar uma coisa, verificar que, não, velho, você pode ter até acertado aquela questão ali, velho, mas você não tá sabendo isso não, entendeu? Mas para vocês que estão aqui na mentoria, né, intensiva e tudo mais, cara, também pode tirar dúvida, tá? Eu tenho maior satisfação aí de orientá-los. Beleza? Meu amigo, bom final de semana para vocês. Eu tô autorizado a descansar um pouquinho, tá bom? É, foi sensacional. Sábado que vem a gente volta, tá bom? Ah, professor, mas é feriado, eu vou viajar. Não, velho, não vai, cara. Não vai, bicho. Porra, né? Sacrifica um pouquinho, velho. Sacrifica um pouquinho das coisas boas da vida para se preparar, você não vai se arrepender, tá bom? Ficar um feriadinho sem viajar não vai matar você, não, e não vai te tirar do prumo, que é o mais importante. Beleza? Então fiquem com Deus, né? Quem não tiver escalado aí sábado que vem. Tem isso também, né, pessoal? Eu posso ter. Vamos cantar parabéns para tu na aula do Murilo. Na aula, Murilo. Falou, pessoal. Fica com Deus.